Olá, alunos e alunas! Meu nome é Laís Lumena, eu sou a sua professora de arte e o tema da aula de hoje é a arte indígena brasileira. Se você ainda não viu o vídeo anterior, ele fala um pouco sobre a arte rupestre brasileira e é uma sequência de vídeos, tá? Então tem uma ligação muito forte entre a arte indígena e a arte rupestre brasileira. A gente tem que lembrar também que a arte indígena brasileira ela ainda não existia uma forma de escrita, por isso que a gente fala dessa ligação bem forte com a arte rupestre. Mas alguns povos indígenas criaram uma forma de, não uma forma de escrita, uma forma de alguns desenhos, alguns símbolos que dá para a gente identificar como que eles viviam e como é que era essa vivência, né, com essa forma de comunicar também. As principais temáticas das produções, né, artísticas indígenas, elas têm as temáticas aí da dança, a cerâmica, tecelagem, cestarias, pinturas corporais, arte plumária e também a música, tá? E tudo isso traz um tema muito cotidiano do que como eles viviam, tá? Bom, então antes de a gente falar qualquer coisa da arte indígena brasileira, a gente tem aí a arte rupestre trouxe várias contribuições, né? Então, eles têm essa ligação, por quê? Porque eles povoaram os mesmos lugares dos povos rupestres, né, dessa arte indígena. Então, tem essa ligação muito forte. Por quê? Porque os indígenas observavam os desenhos da arte rupestre e aí traziam isso para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, tá? Temos que lembrar ainda que, né, a arte indígena é muito antes a arte indígena, né, vem antes da colonização dos portugueses. Então, são povos que estão aqui muito mais tempo do que os portugueses que chegaram no Brasil muito tempo depois. Então, essa arte indígena, a arte indígena e tudo que estava ligado à cultura deles impressionaram os portugueses e os europeus que vieram povoar o Brasil, né? Então, não só pela sua diferença, né, cultural, porque era muito diferente de tudo aquilo que eles já tinham visto na Europa, e ao mesmo tempo pelo aquele colorismo, né, que trazia os desenhos indígenas, as coisas que eles faziam. Então tudo aquilo impressionou muito os portugueses quando eles chegaram no Brasil. A produção vem diretamente do que a natureza lhe oferece. Então, os povos indígenas, eles usavam exatamente tudo que eles encontravam aí na natureza para poder fazer essa arte deles. Então, eles usavam o barro, a madeira, folhas, sementes, cocos, couro, ossos, plumas, conchas, né? E frutos e outras coisas também que eles encontravam na natureza no seu natural e aí transformavam na sua arte, no seu cotidiano aí, tá? Tem uma grande variedade de técnicas e diferentes tribos também, então se a gente não pode falar da arte indígena pensando num povo só, tá? Numa característica só, não. Você vai observar muitas diferenças nas pinturas corporais, principalmente, de uma tribo para outra. Então, eles usam técnicas muito parecidas, mas a pintura é muito diferente de uma para outra. Por quê? Porque por conta das regiões, né? Às vezes regiões muito afastadas. Temos que pensar no Brasil como um país muito grande, né? Então, essa diversidade aí é bem diferente de um lugar para o outro. Então, eu trouxe aqui a cerâmica, que é a principal linguagem aí artística dos povos indígenas, e temos que pensar aí que a cerâmica ela vai ter o seu surgimento, a gente tem as características novas, lá no período neolítico. Principais linguagens artísticas desenvolvidas pelos índios foi a cerâmica, né, como eu disse anteriormente. E vamos passar para o próximo. Como eles usavam? O que eles usavam para fazer essa cerâmica? Usavam a argila, a sílica, o alumem e a água. Então, fazia essa mistura para poder elaborar
né, a cerâmica. E cada região tinha uma forma de secagem e decoração dessa cerâmica, mas era basicamente esse material, não misturava muito mais coisas não, era esse material, e aí então fazia uma forma de secagem diferente, uma forma de decoração diferenciada. E toda essa cerâmica ela tem a questão utilitária. Eles têm que usar, entendeu? Eram objetos para serem feitos e usados. Então, esse é o intuito, não só de mostrar, e sim de utilidade mesmo. Então, eles usavam para armazenar água, alimentos, né? E ainda mesmo para preparar esses alimentos. Então, eles utilizavam das cerâmicas. Então, eu trouxe aqui algumas imagens de algumas cerâmicas e para mostrar também a diferença de cultura, tá? Então, eu trouxe da cultura Santarém, da etnia Assurimi, do Xingu e das tribos de Marajós. Então, temos aí a diferença. Então, a gente consegue observar que a primeira, por exemplo, tem todo esse detalhamento aí saindo, as formas saindo da cerâmica. Já essa segunda aqui é uma forma mais geometrizada, né? São linhas, repetições de linhas. E a última, aquele colorismo, aquelas formas mais orgânicas, né? Não tem uma forma muito reta. É bem orgânico o desenho que eles pintam na cerâmica. Tá? Então a gente consegue observar as diferenças, por quê? Porque são feitos em regiões diferentes, e aí isso vai influenciar nessa produção artística também, tá? Agora entramos em cestarias. Elas são fibras, né, feitas de fibras, e são trançadas de uma forma a construir uma peça única. Então são várias fibras e eles vão construindo uma cesta só. Tá? Não só cestos, mas cestos, balaios, peneiras, esteiras, redes, pulseiras, chapéus, usos do cotidiano ou então para rituais religiosos também, de forma de eles acreditarem, por exemplo, numa dança da chuva, então eles tinham lá os seus rituais e suas cestarias, seus chapéus, suas pulseiras para usar durante esses rituais também. Abundância em formatos e funções. Então, temos diferentes funções e formatos também dessas cestas. Temos os cestos cargueiros, cestos coadores, cestos tamices e cestos recipientes. O cesto cargueiro, ele tinha a ideia de carregar. Então, colocar coisa lá dentro e carregar de um lugar para o outro quando eles se movimentavam, saíam daquela região. O cesto coadores, que são para esse intuito de coar. Os cestos tamices, eles também tinham essa ideia de coar, mas assim, como se fosse uma peneira para as farinhas, né? Então é um pouco mais fino. E os cestos recipientes, que era para você guardar um alimento, guardar alguma coisa ali dentro, tá? Matéria-prima, eles usavam o junco, a palha, folha de salgueiro, folha de espécies de palmeiras, como o açaí e o miriti, tiras de cipós e talos de arumã. Tá? Então, essas eram o que eles usavam mesmo como matéria-prima, como forma para poder fazer a cestaria. Então, trouxe também aqui algumas imagens de cestarias e a gente observa aí as formas diferenciadas e as cores, né? Uma mais preta e branca, a outra na cor mesmo, né? Feito ali como fosse um vaso. Hoje, né, é muito valorizado esse tipo de arte indígena, né? Que o pessoal usa muito para decorar em casa. Então, tem essa valorização aí dessa arte indígena. E as cores, né? O interessante é saber que eles tingem antes essa cor, essa fibra, e depois que eles vão confeccionar essas cestarias. Agora entramos em tecelagem, confecções de redes feitas principalmente de algodão e da palmeira do urucum, tá? Eles são feitos manualmente, essas tecelagens. Elas podem ser feitas, desenhadas na vertical ou na horizontal. E as fibras também são tingidas antes de serem executadas, tá? Eu trouxe aqui algumas imagens também, os desenhos que são formados são bem bonitos, e aí eles retirando aí a fibra aí do algodão, né, para poder fazer essas tecelagens aí, tá bom? Enfeites corporais.
Temos a arte plumária, que são feitos a partir de várias plumas de espécies de aves diferentes, e vai mudar de região para região, por quê? Por conta dos animais que habitam aquela região. Então, se a gente for pegar tribos indígenas lá no Nordeste, vão ter animais, né, ou espécies de aves que sobrevoam aquela região, diferentes de se a gente pegar no Sul. Tá? Então, tem essa diferença aí dessa arte plumária por conta dos próprios animais que vivem na região. E aí eles fazem o que com essa arte plumária? Eles fazem brincos, colares, tornozeleiras e cocares de mais diferentes tamanhos e cores também, tá bom? Temos as pinturas corporais, que vai também diferenciar de um lugar para o outro, de uma tribo para outra. Elas são feitas de pigmentos naturais, normalmente feita com jeripapo e urucum, tá? Os pincéis para pintar, fazer esses enfeites corporais, eles são principalmente os gravetos de plantas. E tem alguns padrões geometrizados também nos desenhos, nas pinturas corporais. Vou mostrar algumas imagens aí, a gente vai ver a diferença. A primeira imagem para a segunda imagem, a gente já observa aí que um é um tanto quanto mais simples, né, esse desenho do indígena, já o segundo não, ele já pinta todo o rosto, né, e com o vermelho e com o preto também. Então a gente observa essas diferenças. Bom, finalizando mais uma aula, muito mais do que isso aqui, é só algo bem simplificado do que a arte indígena. Eu trouxe só um resuminho para a gente poder entender um pouco sobre a arte indígena brasileira. E como eu sempre digo, compreender a arte é entender o momento em que ela foi criada, né? Por quem que ela foi criada, em que momento ela foi criada, certo? Bom, vamos finalizando essa aula. Lembrando que é muito mais do que isso. Espero ter gostado. Manda um recadinho aí, um beijo e até a próxima!